E a gente lembra que a osteoporose, ela atinge atualmente cerca de 10 milhões de brasileiros, segundo números da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, garante que 15 milhões de pessoas ainda estariam propensas a apresentar o problema, a osteoporose. E essa doença pode chegar aos 18 milhões de pessoas acometidas até 2020. Esses dados são alarmantes e podem estar diretamente ligados, sabe a quê? A deficiência no consumo do cálcio. Só isso é suficiente para a gente entender esses dados que estão crescendo a cada ano? A gente vai saber com os convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Levi Petrus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu agradeço à Rede Brasil de Comunicação pelo convite para a gente estar hoje aqui falando sobre esse tema. Quero dar um bom dia também aos ouvintes do programa Assunto do Dia, tá? E a você também, Valdson. Também queria dar boas-vindas aqui ao Silvano Cavalcante, fisioterapeuta. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Valdson. Quero dizer que é um prazer estar aqui para compartilhar do meu conhecimento sobre a osteoporose com vocês. Desejar um bom dia também a todos os telespectadores e ouvintes aí da Rede Brasil de Comunicação. A gente já começa essa edição do programa explicando, doutor, para quem está em casa, o que é a osteoporose, por que ele acontece e por que as mulheres são mais acometidas dessa doença que cresce, né, a cada ano o número de pessoas atingidas pela osteoporose. Na verdade, a osteoporose é uma doença óssea crônica em que acontece uma redução da massa óssea e uma alteração da microarquitetura dos ossos. Uhum. Como consequência dessas alterações, a gente vai ter uma maior fragilidade dos ossos, uma maior suscetibilidade a fraturas. E isso é o que a gente mais se preocupa no caso dos pacientes com osteoporose, são as fraturas. Uhum. Tá? Na verdade, também existe um mito muito grande com relação aos sintomas de osteoporose. Na verdade, a osteoporose ela é uma doença assintomática, a gente não tem sintomas da osteoporose em si. A gente pode ter um sintoma ou outro, dependendo das consequências que essa osteoporose pode provocar. E a gente vai explicar um pouco mais depois. E o osso também é assunto para fisioterapeuta? Sim, com certeza. Está totalmente ligado à parte da fisioterapia, né? A fisioterapia é uma ciência que estuda diretamente essa questão da osteoporose. Uhum. E aí a gente atende no dia a dia várias pessoas, a incidência é muito grande e temos tendo grandes avanços no tratamento e na reabilitação de pessoas que é portadora dessa doença. A gente bem escutou aqui o Dr. Levi falando que no começo a doença é assintomática, mas a gente ouviu na reportagem a Judite falando, né, de alguns sintomas. Ela falou muito em dor, descreveu também outros sintomas como encurtamento, né, da coluna, e a gente tem uma tela com vários sintomas. E a gente vai mostrar aqui esses sintomas. Eu queria que vocês nos explicassem. Quando que acontece, né? Quando que esses sintomas eles aparecem quando a pessoa descobre aí a osteoporose, recebe diagnóstico? Dor nos ossos e articulações. Aqui a gente já poderia fazer duas perguntas. Fala do sintoma, mas o osso dói? A gente sente dor no osso, doutor Levi? Como é que a gente poderia explicar esse primeiro tópico que aparece aqui como sintomas da osteoporose? Na verdade, quando a gente fala de dor nos ossos, na osteoporose, a gente está falando quando o paciente, nessas ocasiões, tem algum grau de fratura, né? Principalmente na coluna vertebral. Então, os pacientes podem sentir dor, não pela osteoporose em si, mas pelas consequências. O paciente, de repente, pode ter tido uma fratura, às vezes ele nem percebe algum movimento que ele fez até de baixa energia, e ele pode ter desencadeado uma fratura. E isso sim vai provocar dor, certo? Pode provocar também, nessas fraturas vertebrais, uma redução da estatura do paciente. Então, ele vai sentir que está um pouco menor em relação às alturas prévias dele. E o que pode acontecer também é que com essas fraturas vertebrais, os pacientes aumentar um pouquinho o que a gente chama de corcunda. Aquele paciente que fica um pouco mais encurvado, e tem uma curvatura maior. E varia de 3, 5 centímetros ou depende da lesão, doutor? Depende da lesão, tá? Mas essa corcunda que os pacientes costumam apresentar em casos de fratura de vértebras, os pacientes podem ter consequências com essa corcunda que a gente chama, né, que seria essa maior curvatura da região dessa coluna. Então, esses pacientes vão ter uma maior expansibilidade do
pulmonar, né, vai ter dificuldade para respirar em algumas ocasiões. Esses pacientes também vão ter até piorar os sintomas de doença do refluxo, porque você vai aumentar um pouquinho a pressão intraabdominal também. Esses pacientes podem ter uma plenitude, uma sensação de saciedade precoce também, mais importante também. Então, tudo em consequência disso. Em relação à fragilidade óssea, realmente os pacientes têm uma maior propensão a quedas, ou vamos dizer assim, a fraturas. Então, simples queda, né, que a gente não espera que ocorra fratura, nos pacientes com osteoporose, eles podem sim desencadear uma fratura. No caso da dor nos ossos, né, e também nas articulações, de que forma a fisioterapia poderia agir? De uma medida preventiva a uma fratura? Pode ser realizado algum trabalho para prevenir essa fratura, já que ele já está sentindo essa dor no osso, né, e também essa dor na articulação? Então, como o Levi colocou, essa questão da dor ela pode ser ocasionada por outras patologias que vêm estar lá no paciente. Então, essa questão da postura que ele falou é muito importante, porque ela desencadeia a dor. A osteopatia não, a osteoporose ela não tem dor, mas a má postura ela tem dor. E aí a gente começa a desconfiar, vai investigar, fazendo a fisioterapia tanto preventiva quanto de reabilitação. Se a pessoa já tem uma disfunção postural, ela vai passar a apresentar essa disfunção, a fisioterapia vai tratar, tentando reabilitar ela, trazer a postura correta de volta, que vai melhorar a qualidade de vida dela. Ou então, se ela apresentar outro sintoma, como a questão da fragilidade óssea, se já for feito um exame que possa diagnosticar e comprovar que ela tem osteoporose, a partir desse momento a gente pode trabalhar de forma preventiva para evitar que a doença se agrave. É mais fácil a fisioterapia preventiva ou já trabalhar quando o problema já está instalado? Tem assim como a gente dizer que um grau é mais fácil, outro é mais difícil? Tem como dimensionar isso? Não tem como dimensionar, mas com certeza é melhor prevenir para evitar que a doença se instale. Esse seria o ideal, né? Sim. No caso do exame específico, tem um exame para se saber? Deve ser feito a partir de que idade? Qual o médico que solicita esse exame? É o clínico geral? Na verdade é o seguinte, o exame que a gente solicita para dar um diagnóstico de osteoporose seria a densitometria óssea. E a gente recomenda, em geral, né, para os pacientes mulheres acima de 65 anos e homens a partir de 70 anos. Lógico, se esses pacientes têm menos idade, mas têm fatores de risco, a gente pode adiantar esse exame também para rastrear essa osteoporose, já que a gente falou que ela é assintomática. Então a gente vai ter que pedir o exame baseado nesses critérios. A gente falou também, doutor Levi, no começo do programa, para não deixar quem está em casa um pouco confuso, né, que pode acontecer a partir dos 50 anos nas mulheres. O senhor falou que o exame, mais ou menos depois de 60, é uma idade boa para se fazer esse exame, mas antes, pode ser feito também o exame? Como a gente falou, na verdade, os exames podem ser feitos antes dos 65 anos nas mulheres, dependendo da avaliação, se ela já tem algum fator de risco para ter osteoporose, certo? A gente tem uma maior concentração de casos de osteoporose em pacientes idosos, mas a gente também tem casos em pacientes mais jovens, principalmente os pacientes que têm algum grau de fator de risco, né? Então, os pacientes que têm baixa IMC, que a gente chama, que é o índice de massa corpórea, os pacientes mais magros, mulheres brancas, inclusive, assim, da tom de cor mais branca, fumantes, pacientes alcoolistas também, alguns pacientes que fazem uso de anticonvulsivantes ou outros medicamentos como corticoides, tá? Então são alguns fatores de risco importantes também, que a gente precisa rastrear nesses pacientes. Aí receberam um diagnóstico já encaminhado o paciente ao fisioterapeuta, em que estágio chega esse paciente lá no consultório? Então, a partir do momento que a doença é diagnosticada, né, geralmente o paciente vai para o médico e o médico diagnostica a doença, e aí é feito um tratamento multiprofissional, em conjunto, tanto da parte médica quanto da parte da fisioterapia, e também é interessante lembrar que é bom ter o acompanhamento de uma nutrição. O nutricionista é muito importante nesse processo, porque tem alguma relação, a gente falou, né, e destacou no começo do programa, que é a deficiência de cálcio. E muita gente só, né, lembra do cálcio quando fala do leite. Mas o cálcio não se encontra só no leite, né, doutor? Em alguns casos também pode ser feita uma suplementação, por exemplo? A gente tem dois tipos de osteoporose, né? Vamos dizer, a classificação da osteoporose. A gente tem a osteoporose primária, que está presente em pessoas mais idosas, em mulheres, principalmente na pós-menopausa, tá? E a gente também tem as causas secundárias. E aí são os pacientes que têm alguma doença
alguma doença desabsortiva, né? Alguma doença gastrointestinal, que pode causar uma dificuldade na absorção de cálcio. Tá? A gente sabe que o cálcio e a vitamina D são muito importantes no metabolismo ósseo. Então, esses pacientes vão ter essa maior dificuldade de absorver o cálcio. A gente também tem algumas situações, também algumas doenças, como mieloma múltiplo. Tá? Então, são algumas situações que a gente teria uma classificação de osteoporose secundária. Então, alguma coisa, de fato, a gente comprovando que aquilo ali iria provocar osteoporose. Tá? E realmente o cálcio é importante, uma fonte que você falou é o leite, né? Os derivados do leite no geral também, mas a gente também tem outras fontes de cálcio também. A gente tem alguns vegetais, brócolis, tá? Ovo, feijão, tá? Então são outras fontes de cálcio. Mas dependendo da avaliação e como o Silvano já falou, como é que seria a dieta desse paciente, a gente precisa às vezes de um acompanhamento com um nutricionista e muitas vezes a gente precisa suplementar a alimentação desses pacientes realmente com medicação rica em cálcio. Realmente usar comprimidos à base de cálcio. Vamos voltar a falar sobre sintomas. Muita gente que está em casa, está participando aqui no WhatsApp, quer saber mais dos sintomas. A gente falou da fragilidade óssea e agora a gente fala da ocorrência de fraturas, principalmente em qual área do corpo? Qualquer parte do corpo está sujeita a sofrer uma fratura por conta da osteoporose? Os principais síntons de ocorrência de fraturas são a coluna vertebral, a gente também fratura quadril, fratura também no fêmur, tá? E em alguns casos também fratura de rádio, tá? Principalmente nos pacientes mais jovens, tá? O que a gente se preocupa muito com fraturas, principalmente nos pacientes idosos, é o risco desses pacientes terem complicações. A gente sabe hoje em dia que mulheres que sofrem fratura de fêmur, 20% dessas mulheres acabam indo a óbito em 3 meses. E os homens chegam a ser o dobro dessa estatística, então em torno de 40%. Então é um índice de mortalidade relativamente alto, né, só de uma fratura de fêmur de complicações. Tá? Então é uma coisa que a gente se preocupa bastante para a gente evitar que o paciente tenha esse tipo de fratura. E a fratura ali é quebra do osso, Silvano? O osso quebra ali, não tem como colocar no lugar novamente, só com a cirurgia? Enfim, como é que a gente explica para quem está em casa? Então, o osso, quando ele está no estágio da osteoporose, é como se fosse uma esponja dessas que a gente utiliza para lavar prato. Ele fica muito poroso, fica como se fosse opaco dentro, muito denso. E aí o que é que acontece? Esses locais onde tem esses índices de fratura, que é a fratura do colo do fêmur, geralmente o procedimento é cirúrgico, não tem como fazer outro. Fraturou, tem que ir lá, fazer o procedimento cirúrgico para colocar pino, fazer a cirurgia propriamente dita para tentar trazer de volta aquele osso que foi quebrado na realidade. E aí o processo de reabilitação, como o Levi colocou, ele é muito difícil. E é por isso esse índice de óbito que se tem no dia a dia. Então, é importante que a gente previna, é importante fazer o exercício para fortalecer essa musculatura, porque os locais que se dá coincidência de fratura, geralmente do punho, é um lugar que a gente utiliza bastante. O colo do fêmur, que fica próximo ao quadril, também é um local que tem um índice muito grande de fratura, e são fraturas que acontecem por acaso. Às vezes, no sentar, por conta que o osso está muito frágil, você pode, ao levantar ou assentar, no impacto pequeno, pode acontecer uma fratura de vértebra, e você está aí tendo que fazer um processo de reabilitação muito difícil e por um longo período. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Essas foram as dicas do trânsito desta manhã aqui no programa Assunto do Dia, e hoje no programa estamos falando sobre osteoporose. E a partir de agora, a Tânia Silva chega com as notícias da internet sobre o tema. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para você que nos acompanha nesta terça-feira, o destaque do portal Terra, osteoporose, causas e cuidados necessários para combater a doença. Quem tem osteoporose precisa ter cuidados redobrados, já que o risco de sofrer uma fratura aumenta consideravelmente. Além de quedas, as fraturas podem ser causadas por movimentos simples, como se curvar. Especialistas recomendam que, para evitar a osteoporose, é preciso praticar exercícios físicos e manter uma dieta balanceada, rica em cálcio, fósforo e magnésio, além da vitamina D.
Tudo, claro, deve ser feito com a orientação de um profissional de saúde. Por isso, a gente volta ao assunto do dia para conferir outras dicas. Com você, Valvison. Muito obrigado a Tânia Silva. A gente já queria, né, por curiosidade, perguntar aqui ao doutor Levi. Ela falou de alguns movimentos que podem levar a uma fratura. Um simples espirro, doutor, também, dependendo do grau ali da osteoporose, pode provocar alguma lesão na pessoa que tem a doença? A osteoporose é caracterizada exatamente por isso. Então, a gente pode ter fraturas com baixa energia. Então, simplesmente uma queda, um encurvar mais abrupto, qualquer movimento mais abrupto, mesmo que simples, pode sim provocar uma fratura, principalmente as fraturas vertebrais. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser sempre avaliado nesse paciente que já tem o diagnóstico de osteoporose, né? A gente tem que ficar mais atento quando aparecer uma dor nova, principalmente na coluna. Inclusive, essas fraturas vertebrais também elas podem provocar a lesão neurológica também, né? Os pacientes podem ter déficit motor, perda de força também por conta de compressão das vértebras, tá? Então, a gente pode ter uma compressão medular e a gente ter até alteração neurológica. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muita urgência em tratar. A gente foca muito em fratura nos pacientes com osteoporose, mas existe também uma outra preocupação da gente nos pacientes portadores dessa doença, e seria a perda de funcionalidade. Quando os pacientes sofrem uma fratura, além de todo o estresse por dor, e até a gente viu também um aumento de risco de morte, mas a gente também tem outras consequências como perda de funcionalidade. 50% dos pacientes que sofrem uma fratura, eles perdem função. Então, algumas atividades que eles costumavam fazer no dia a dia, eles não vão conseguir desempenhar sem ajuda. Essa mobilidade ela é reduzida a chegar a tornar a pessoa incapaz de se movimentar? Doutor? Dependendo da fratura, dependendo da reabilitação, do nível de reabilitação que esse paciente, realmente pode haver dificuldade para deambulação. Os pacientes podem ter muita dificuldade também para realizar outras atividades do dia a dia simples. Então, muitas vezes, eles vão precisar de ajuda. 50% desses pacientes vão ficar dependentes. Isso também seria uma coisa que nos preocupa também, já que é o que a gente mais tenta fazer com que os pacientes idosos tenham funcionalidade, independência, e a gente vai ter essa dificuldade maior, de fato. Na notícia da internet, a gente ouviu falar também que deixar o sedentarismo, né, praticar atividade física é algo muito recomendável pelos médicos, pelos especialistas. Aí, como é que a gente poderia explicar isso, Silvana? Porque estimula ali os músculos ficam mais resistentes e dão um suporte maior à nossa coluna, né? Ao nosso corpo. Como é que a gente explica o porquê de estimular as pessoas a praticarem atividade física para evitar a osteoporose, por exemplo? Então, conforme a gente vai envelhecendo, a osteoporose é uma doença do envelhecimento. A gente tem uma tendência a perder a massa óssea. E aí, quando a gente faz uma atividade física, há um estímulo feito através dos músculos sobre o osso, o que vem fazer com que ele deixe ele mais forte. E aí, dessa forma, a gente está prevenindo que a doença se agrave. Então, fazer atividade física, exercícios de fortalecimento, contribui para a melhora da patologia. Além disso, a endorfina, né, faz muito bem para a nossa saúde, doutor. Quando a gente começa a se movimentar, alguns hormônios são ativados. Na verdade, a endorfina, né, que você falou aí, que realmente dá uma sensação de prazer, é um fator importante também na prática da atividade física. Mas aí, como Silvano já falou, é muito importante a atividade física nos pacientes, né, para que haja um estímulo na formação óssea. Que a gente sabe que o osso, ele não é a gente considera o osso às vezes como estático, como se ele, na verdade, ele não é estático. A gente está tendo reabsorção constantemente, reabsorção óssea e formação de osso. O que acontece muitas vezes é esse desequilíbrio, que a gente vai ter mais reabsorção do que formação. Mas com a atividade física a gente vai estimular a formação óssea também. E um outro benefício também da prática da atividade física seria o fortalecimento muscular e a gente reduzir o risco de quedas. É um outro foco também no tratamento, na prevenção de complicações da osteoporose. Silvano pode até falar um pouco mais como é que a fisioterapia pode ajudar os pacientes a reduzir o risco de quedas. De que forma, Silvano? Então, quando o paciente inicia o processo de reabilitação, a gente trabalha com exercícios de fortalecimento. Isso é necessário antes de fazer uma avaliação para poder ver o grau em que se encontra a patologia. E a partir daí a gente faz exercícios para fortalecer quadríceps, né, que atua diretamente no fêmur, que é onde tem um grande índice de lesão. Exercícios de equilíbrio, exercícios de propriocepção, exercícios treino de marcha,
postura, muito importante, já que tem um índice muito grande de fratura de vértebra. Então, dependendo do nível em que se encontra a patologia, a gente vai fazer exercícios para o corpo todo, com essa ideia de prevenir que a doença se agrave e com a ideia de reabilitar quando a pessoa já tem a doença. E sobre o crescimento, né, e formação dos ossos? Até que idade esse osso está em formação, né? E o que é que determina? Algumas pessoas crescerem mais, como o Silvano cresceu bastante, eu cresci um pouco menos, doutor Levi. Acho que está um pouco maior do que eu, né, doutor? Verdade. O que é que determina isso? Na verdade, a gente tem um fator genético, um fator nutricional também, mas o que você tocou no assunto importante. A gente fala que a osteoporose é uma doença bastante comum em pacientes idosos, mas isso pode ser um reflexo do que o paciente foi na infância e na adolescência. A gente tem um pico de massa óssea que a gente vai ter ali na terceira década de vida, né? Mas a gente já começa na infância e na adolescência. É importante a gente ter o pico realmente de massa óssea, realmente chegar no máximo que o paciente pode ter com uma dieta. Então, uma dieta rica em cálcio, uma dieta que a gente tenha vitamina D de forma adequada e que o paciente pratique atividade física também, certo? Isso é importante para estimular essa formação óssea e a gente ter essa reserva maior no futuro. Então, de fato, é uma doença que a gente pode já ter um reflexo dela de coisas que a gente fez não adequadas na infância. Então, o Silvano teve essa preocupação na infância, manter uma boa dieta, praticar atividade física, por isso que cresceu mais um pouco. Isso, ou é herança genética, não, né? A família... tem um pouco da herança genética, sim. Meus pais são altos, mas eu sempre gostei de praticar atividade física. Hoje pratico bastante, porque eu trabalho com pilates, que é um tipo de atividade física, um tipo de condicionamento físico. E o que... Só complementando o que o Levi disse, essa questão de ter essa reserva da massa óssea. Durante toda a adolescência e a fase adulta, você vai, através da alimentação, através da prática de atividade física, você vai estimulando a produção dessa massa óssea. É como se o organismo ele absorvesse e ficasse guardado para futuramente, quando começar o processo de envelhecimento do corpo, há uma tendência do ser humano ir perdendo essa massa óssea. Então, se você tem uma reserva, e essa reserva foi adquirida durante a sua fase adulta, através da alimentação, através da prática de atividade física, você vai ter uma reserva para poder utilizar quando se deparar diante de uma situação da patologia que vai cobrar essa reserva. Se você não tem, então, consequentemente, você vai estar mais favorável a desenvolver a doença. Vamos falar sobre causas da osteoporose. Temos aqui uma tela com vários tópicos e vocês vão explicando para a gente, né, mais sobre essa degeneração natural que acontece. É uma das causas da osteoporose. Como o Silvano falou, né, com a idade a gente realmente tem uma tendência a perder um pouco mais de massa óssea e a gente vai ter uma propensão nesses pacientes que não teve um pico de massa óssea adequada, né? Então a gente pode ter uma maior propensão, de fato, a gente desenvolver osteoporose nesses casos. Mau funcionamento do organismo, a gente pode considerar algumas doenças, né? Mieloma múltiplo, algumas doenças desabsortivas gastrointestinais, doença celíaca, que pode provocar uma dificuldade na absorção de cálcio também, tá? E a gente também, falta de vitamina D. Vitamina D também aparece, né, como causa. Como um dos fatores contribuintes também. A gente sabe nos pacientes mais idosos, mesmo que ele esteja exposto ao sol, a gente tem uma menor produção de vitamina D na pele. Então a gente, mesmo exposto, muitas vezes a gente precisa suplementar esses pacientes, tá? E a gente já falou que a vitamina D está muito ligada no metabolismo ósseo. A gente aumenta a absorção de cálcio com a vitamina D e é muito importante na saúde do osso. E é muito importante também a gente destacar essa questão da menopausa, porque falamos que é uma doença mais prevalente nas mulheres, né? Principalmente após os 50 anos, pode acontecer bem depois, nos 60 anos, 65, mas como é que está relacionada, né, a menopausa como causa da osteoporose? A menopausa, a gente teria uma redução de produção de alguns hormônios que são muito importantes no metabolismo ósseo, né? Então a gente tem até uma maior prevalência de osteoporose nas mulheres em pós-menopausa, até por conta desse fator também, certo? Então, de fato, os hormônios são muito importantes, os hormônios sexuais femininos, eles estão muito ligados à saúde óssea, tá? Então, muitas vezes a gente precisa até, dependendo de uma avaliação com o ginecologista, a gente precisa, às vezes, suplementar com algum hormônio esses casos. Seria a reposição hormonal. Reposição hormonal. Não é a primeira escolha no tratamento, depende de uma avaliação. Mas, muitas vezes,
conversa, em combinação com o ginecologista, a gente pode optar por uma reposição hormonal. Uhum. E as mulheres procuram muito também a fisioterapia para tratar, né, a osteoporose? Elas cuidam mais da saúde, por isso elas estão mais presentes lá na clínica? As mulheres, por si só, elas costumam cuidar mais da saúde do que os homens, né? Os homens, eles vão geralmente obrigados pelas mulheres, ou então tem alguns vão por livre e espontânea vontade, mas a incidência maior, o índice maior realmente é feminino. As mulheres se cuidam mais da saúde, com certeza. Vamos a outras causas, vamos dar sequência aqui à nossa tela. A gente viu falta de vitamina D, má alimentação, né, que a gente explicou. Essas dietas hoje, doutor, ricas em colesterol, né, em fast food, rica em tudo, carboidrato, várias coisas, gordura, né? Isso tudo pode ser classificado como má alimentação e pode contribuir também para a osteoporose? Num sentido, sim, a alimentação é muito importante para a saúde óssea. A gente precisa ter uma alimentação rica em cálcio, né? Alguns alimentos derivados do leite, ovo, feijão, alguns vegetais como brócolis, couve, então eles são ricos em cálcio também, tá? E muitas vezes no dia a dia a gente acaba não tendo essa ingesta adequada de cálcio, então isso pode prejudicar sim os pacientes. Sedentarismo também é uma causa importante, né? A gente precisa realmente estimular o osso com atividade física, então ele precisa realmente de carga para ter uma maior produção óssea. E é importante também, a gente falou de outros hábitos de vida, a ingestão de bebidas alcoólicas em excesso também e o fumo também são fatores importantes que influenciam no desencadeamento de osteoporose também. Atividade física, sair do sedentarismo. Poderia ser uma simples caminhada? O que mais a gente poderia dizer? Estimular quem está em casa nos acompanhando. O que é que a pessoa pode fazer para deixar o sedentarismo? Não é fazer tudo de uma vez. Tem que ser algo gradativo para não ter complicações também. Isso. Para a osteoporose, a gente já tem caminhadas de 40 minutos diariamente. Já existem estudos mostrando que já é um estímulo importante, né, para a gente diminuir esse risco de osteoporose. No caso, o Pilates entra como atividade física, é mais exercício ali de alongamento. No caso, atividades aquáticas também podem entrar e serem aliadas às atividades para evitar a osteoporose? Então, quando a gente fala em sedentarismo, né, e fazer atividade física, existem várias opções hoje, né? Tanto da caminhada quanto fazer outros exercícios que são mais agressivos ao corpo. Mas, como a gente está falando de uma pessoa com osteoporose, o Pilates está direcionado a tratar essas pessoas que são portadoras dessa patologia. Existem vários equipamentos dentro de um estudo, né, de Pilates, dentro do espaço de Pilates, que trabalha a questão da descarga de peso. Assim como esses equipamentos, existem acessórios, eu trouxe até alguns para mostrar, acredito que no próximo bloco a gente vai mostrar os acessórios. Isso. E é um meio de você fazer uma atividade física com um profissional do lado. É importante ressaltar isso. Por mais que eu diga, eu tenho osteoporose, vou fazer uma caminhada, mas tem que ter um acompanhamento profissional. É interessante você estar ou com um educador físico, ou com um fisioterapeuta, ou com alguém de lado que possa te avaliar antes, te dar orientação com relação ao calçado, a forma de como se caminhar, o alongamento que tem que ser feito antes da caminhada. E aí você vai optar aquilo que lhe dá mais prazer. Se quer fazer a caminhada, se quer fazer a corrida, se quer fazer o Pilates, se quer entrar numa academia. É interessante você ter prazer naquilo que você vai fazer. Dessa forma você está cuidando, prevenindo a doença e está tratando também se já tiver ela no corpo. Tendo prazer na atividade física, você vai dar sequência e fazer por muitos anos. Com certeza. Temos aqui uma pergunta antes de ir para o intervalo. Vamos passar essa pergunta da Maria José, ela que é de Caruaru. Doutora, ela disse que tem uma dor muito forte, né, e uma canseira. Essa dor, né, e canseira no cotovelo esquerdo. E também ela tem uma dor significativa nos tornozelos. Pode ser considerado sinal, né, que está com osteoporose? Só isso que ela descreveu? Ou não? É precoce dizer que pode ser osteoporose? Um cansaço, né, no cotovelo esquerdo e também dores nos tornozelos. Na verdade, o risco, né, de fratura nesses locais não é tão habitual no paciente com osteoporose. Lógico que a gente precisaria de uma avaliação, mas pelas características parecem doenças não relacionadas com a queixa não parece estar relacionada com a osteoporose. A gente já falou que são sintomas mais de dor por fraturas, né? Então não são locais que ela falou habituais de fraturas por osteoporose. Ela pode procurar um clínico geral para avaliar e encaminhar ou um ortopedista para analisar a situação, ou um reumatologista. Pode ser uma doença, né, relacionada pode ser uma doença à articulação. Pode ser uma doença reumatológica.
que realmente ela precisa de maior investigação. Ela pode procurar um médico clínico geral e, dependendo da avaliação, ele vai encaminhar ou para um ortopedista ou para um reumatologista, tá? Ok. Depende. Licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no programa estamos falando sobre osteoporose. Explicamos bastante aqui no decorrer do nosso programa o que é a doença, as causas, né, sintomas também. E agora a gente vai mostrar uma imagem para você compreender ainda melhor o que é a osteoporose e vamos mostrar o osso por dentro, né? A gente tem essa curiosidade, a gente que não estuda anatomia na escola, né, estuda pouco, mas só na área médica que vocês vão ter essa imagem aqui para estudar um pouco mais sobre a formação do nosso corpo. Aqui tem o osso, ele está partido para a gente explicar que aqui ele está normal. Por que tem essa classificação como normal? O que é que a gente poderia destacar, né, para chamar a atenção de que aqui é um osso normal, não tem nenhum problema. Pode falar daí, doutor? Por que está normal? Os poros a gente vê aqui, a gente né, tem duas partes, né? A parte cortical, a parte mais externa, e a parte mais interna, que seria essa parte que a gente chama de parte esponjosa. Essa parte amarelada, Isso. né? Um pouco mais amarelada a parte interna. A gente observa nos pacientes com osteoporose essa parte menos densa, né? A gente, como se o osso tivesse um pouco mais frágil. Tem mais buracos, né? Os buracos são um pouco maiores. Uma menor densidade também aí, que a gente percebe também. Vai menor sustentação. A gente vai ter uma menor capacidade de suportar impacto. Né? Então ele vai ter um trauma muito mais fácil. Ele vai virando pó, como muita gente acredita que é a osteoporose, né? Esse osso vai ficar mais frágil, e o frágil que as pessoas entendem é como se ele fosse virando um pó. Tem alguma verdade nessa afirmação, doutor? Ou é mais um mito? Não, ele não vai se transformar num pó, ele vai perder essa rigidez que ele vai ter, né? Ele vai ter essa redução, mas ele não vai se transformar num pó, não é bem isso que acontece. O que acontece é que ele vai ficando oco, porque isso aqui pode aumentar, né? Essa porosidade pode aumentar? É como se fosse o osso, é como se fosse uma madeira, né? E aí quando você não tem a patologia, você tem uma madeira dura, resistente, pronta, e quando ele tem a patologia, ele começa a ficar oco por dentro. E aí passa a ser um osso frágil, que com qualquer pancada, qualquer coisinha, ele pode se quebrar. E aí causa a fratura. E acontecendo a fratura, tem que se fazer uma cirurgia para colocar, às vezes, pinos e o que mais? Que pode uma platina ali para dar sustentação ao corpo, doutor? Alguns casos precisam realmente colocar uma prótese, né? Colocar parafuso, que as pessoas falam, né? Que são as cirurgias ortopédicas. Alguns casos é optado também por fazer um tratamento conservador. Então, a gente, dependendo da situação, da fratura, do nível de comorbidade dos pacientes, né, da expectativa de vida dele, pode ser optado por um tratamento conservador também, sem intervenção. A gente não vê nenhuma terminação nervosa no próprio osso, mas acontecendo ali a fratura, né, pode atingir alguma terminação nervosa e por isso que a gente sente dor por conta da osteoporose. Seria essa a explicação melhor, doutor? A gente tem inervação que, sim, quando a gente fratura, a gente tem processos dolorosos bem importantes, tá? Então, de fato, a gente tem... o organismo vai ter um sinal de alarme quando ocorrer uma fratura, certo? A gente vai ter dor, sim. A gente tem outra imagem, né, para mostrar aqui esse processo da osteoporose. Uma mulher, aos 40 anos, a formação dos ossos, né, vendo a parte interna do osso, aqui a gente considera normal também, né, essa formação, não tem nenhum problema, não está muito poroso, né, doutor? Isso. Não está aquela esponja, como a gente bem aprendeu com o Silvano, né, não está esponjoso aí esse osso. Aqui está normal. Temos outra imagem aqui, a mulher a partir dos 60 anos com osteopenia. Aí dessa imagem para cá a gente vê algumas alterações, né? Esses buraquinhos aqui maiores, né? E seria uma pré-osteoporose. A osteopenia já é um sinal de alerta para a mulher que está em casa nos acompanhando, que recebeu, né, esse diagnóstico? É sim, um sinal de alerta sim. O primeiro diagnóstico antes da osteoporose, antes de você ser diagnosticado com osteoporose, você tem a osteopenia. É o início da osteoporose, seria isso. Seria a osteopenia um intermediário entre o normal e a osteoporose. A gente já tem uma redução ali de massa óssea,
mas não chega nos valores de osteoporose. Mas é importante a gente perceber que nos pacientes que têm osteopenia, em algumas situações, se tiver muitos fatores de risco, a gente já pode iniciar tratamento nesses casos. Se dependendo de uma avaliação de um score de risco de os pacientes já ter fratura, a gente já pode começar o tratamento em pacientes que já têm osteopenia. Um tratamento de menor impacto para não ter nenhum problema? No caso, se procurar o fisioterapeuta? Já tem esse cuidado a mais, né? Tratamento de menor impacto para evitar a fratura, mas que deve ter descarga de peso, porque o osso ele é fortalecido através da descarga de peso. Eu preciso fortalecer dando uma descarga de peso. Então, por isso a importância de ter um acompanhamento profissional, porque se você for dar uma descarga de peso e que não tem uma boa orientação, pode ser que cause a fratura. Uma fratura, né? Isso. Aos 70 anos a gente vê aqui a presença da osteoporose e tem uma característica diferente nessa imagem, né? Que a coluna já está um pouco encurvada, né? O que a gente chama de hipercifose, né? Que para no popular, para as pessoas entenderem, seria como as pessoas chamam de corcunda. Tá? E aí você já percebe uma maior protuberância abdominal. As mulheres reclamam bastante porque né? Fica com o abdômen mais distendido, as roupas não caem muito bem. Isso impacta até na imagem que as mulheres têm, né, nessa fase. E vocês percebem também aí um encurvamento da caixa torácica também mais comprimida. E você tem uma dificuldade de expansibilidade pulmonar também. Certo? Então a gente consegue perceber, pode acontecer uma redução de estatura também, como está na figura. E a gente também tem em questão os gastrointestinais. O aumento da pressão, né, com esse encurvamento maior, você pode aumentar a pressão intraabdominal, então aparecer sintomas do refluxo gastroesofágico. O paciente até pode desenvolver quadro de constipação intestinal também. Tá? A gente vai seguir para falar mais sobre tratamento, mas vamos seguir também para responder as perguntas. Tem muita gente participando através do nosso WhatsApp. Aí tem a dúvida da Severina, que mora em Paulista. Ela queria saber se a artrose futuramente pode virar uma osteoporose? Será que pode, não pode? Tem alguma relação, doutor? Artrose? Tem algum conhecimento sobre isso, Silvano, também? Como é que a gente poderia explicar aqui a Severina? A artrose pode virar uma osteoporose? São doenças diferentes, né? Na realidade, eu costumo dizer que são doenças do envelhecimento. O corpo vai envelhecendo e ele vai apresentando várias patologias, como a artrose, a artrite, a osteoporose. Mas eu acredito que não tem como uma se transformar na outra. Não é isso, doutor Levi? A osteoartrite são doenças diferentes, tá? A osteoartrite seria uma inflamação no osso. A osteoporose seria uma redução de massa óssea. São são doenças diferentes. Não dá pra gente dizer que são sinônimos. A gente falou sobre tratamento, prometemos também alguns objetos que podem ser utilizados, né, no tratamento da pessoa que está com osteoporose. Temos aqui vários objetos, Silvano. Aí você vai explicar que objetos são esses, né, quais objetos que são utilizados e como é que se usa no dia a dia. Então, eu trabalho com Pilates, um método Pilates que é um método de condicionamento físico que pode tanto ser utilizado para atividade física quanto na reabilitação. E aí, essa patologia que a gente está falando hoje, que é a osteoporose, ela se enquadra dentro desse tratamento. Onde eu trouxe aqui alguns acessórios, lembrando que o método não só trabalha com esse, mas por conta de questão de espaço, eu trouxe para a gente poder demonstrar. O nome disso aqui se chama Magic Circle. Como eu disse, a gente precisa fortalecer a musculatura. E aqui é uma maneira de eu utilizar e fazer alguns exercícios de fortalecimento. Por exemplo, para braço, eu posso apertar, fazendo uma descarga de peso, e estou fortalecendo a musculatura. Então, existe um alinhamento postural para poder executar, existe uma orientação. Posso trabalhar com esse fortalecimento colocando entre os joelhos, a pessoa deitada, e fazer fortalecimento de membro inferior, ao lado do corpo. Então, existe um tipo de acessório do Pilates que tem como trabalhar fortalecimento muscular. E precisa muita força, né, para fazer o movimento correto? Ou isso aqui já ajeita a coluna, né? Isso. E Primeiro vou tentar comprimir. Teria que ter um alinhamento postural. Depende do posicionamento onde eu coloco. Se eu coloco a mão aqui, eu tenho uma dificuldade maior. Se eu aproximo aqui, tenho uma dificuldade menor. Se eu colocar as mãos para trás, cada posição ela vai trabalhando um grupo muscular diferente. Então, de acordo, se você apresentar algum tipo de patologia, eu estou com osteoporose nas costelas, então vai ter um exercício específico para isso. Mas posso fazer isso sentado também, não Pode fazer sentado, pode fazer deitado, pode fazer em pé. Existe uma sequência e um nível de exercício
exercício, nível primário, nível intermediário e um nível mais avançado. Isso é só aplicado para quem tem osteoporose ou não? Não, de maneira alguma. Comum, é para fortalecer os músculos. E aí, fortalecendo os músculos, você está fortalecendo os ossos. Será que o músculo do Dr. Levi está forte também, como o meu, que eu mostrei agora? A gente pode utilizar, consegue fazer tanto esse, quanto pode utilizar outros acessórios também. Eu trouxe outros. São vários acessórios que são utilizados. Que pode utilizar. Esse aqui precisa ser uma força, né, doutor? Precisa realmente ter uma força maior aqui. Tem vários níveis de tensão. Esse aqui é um intermediário, mas tem uns que pode ser mais forte e tem outros que pode ser mais leve. Ok. Aprendemos, né? Vimos aqui o primeiro objeto. Daqui a pouco a gente mostra outros, né? Para a gente responder também as perguntas. Tem muita gente interagindo conosco, participando. Aí tem a Marciana, que mora em Cajueiro Seco. Ela disse que tem observado algumas vezes quando ela está fazendo, né, alguma atividade doméstica, que as mãos ficam sem força. Alguns objetos já chegaram a cair das mãos por conta dessa falta de força. Seria um sintoma, né, ou um alerta para a osteoporose? Ela disse que nunca teve isso e está observando, e a dúvida dela também se a osteoporose é hereditária, porque a mãe dela teve osteoporose na bacia e ela está preocupada por conta dessa falta de força que está caindo até alguns objetos, doutor Levi. Na osteoporose não tem relação direta com perda de força, tá? Então ela deve procurar aí um médico clínico para ter uma avaliação de fato do que se trata essa perda de força dela. Tá? Ela falou que tem 43 anos, quando criança precisou fazer a suplementação com cálcio durante 1 ano, ela tomou cálcio. E de fato, assim, eu acho que ela precisa ter uma avaliação, mas não é um sintoma direto de osteoporose, essa questão de perda de força nas mãos, tá? E o que ela falou de preocupação, porque realmente a gente tem uma associação grande de fatores hereditários. Então, as mães, né, que tinham osteoporose, então isso, de fato, aumenta o risco dos pacientes terem, de fato, osteoporose também. Tem a participação agora da Verônica, ela mora na cidade do Paulista, ela fala o seguinte, ela diz que tem osteopenia, recebeu esse diagnóstico. Ela gostaria de saber, mesmo fazendo o tratamento, ela está vulnerável, né, a ter a osteoporose, por conta da osteopenia nos quadris? E a gente já passa o objeto para colocar aqui na mesa. Então, deixa eu levar mais à vontade. Ela está, sim, favorável a vir a desenvolver. Como a gente disse, é um estágio. Seria o primeiro estágio, a osteopenia é o primeiro estágio para vir a desenvolver a osteoporose. Então ela numa área de risco. Fazer uma fisioterapia preventiva para fortalecer essa musculatura, tomar medicação. Alguns médicos passam medicação, né, doutor Levi? Isso. E como a gente falou, dependendo do risco dela, né, se ela tem história familiar já de fratura, se é uma paciente que usa corticoide, se ela é um paciente que fuma, se ela é um paciente que tem artrite reumatoide. Então, essas situações podem aumentar o risco dessa paciente ter fratura mesmo com osteopenia. Então, em alguns casos, a gente já faz um tratamento já nesse estágio. Então, vamos a outro objeto, né, para ajudar a fortalecer a musculatura, para a gente ganhar um pouco mais de massa muscular, né, para evitar a osteoporose. Tem esse aí. Esse aqui é chamado Foot Corrector. Ele é um acessório também do método Pilates, um acessório original, criado por Joseph, que foi o cara que desenvolveu o método. E ele foi idealizado justamente para trabalhar o pé, fortalecendo assim a musculatura do membro inferior. Trabalha diretamente com o pé, mas ele trabalha o corpo como um todo, agora exclusivamente no pé. Ele é colocado geralmente no chão e a pessoa faz o exercício apoiando os dedos do pé, o pé em salto, onde vai exercer uma carga sobre isso aqui, tem fortalecendo. Duas molas, né? Isso, tem 2 molas com uma tensão muito grande e ele vai precisar exercer força. E aí, ele fazendo força, vai estar fortalecendo os músculos. Tanto ele vai trabalhar com a ponta do pé, o arco do pé e também com o calcanhar do pé. E aí é chamado Foot Corrector, é um acessório do Pilates, que é utilizado na parte de reabilitação. Ok, vamos intercalar agora outra pergunta. Tem a participação aqui no WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas queria uma explicação bem rápida sobre a diferença de osteoporose, que ela tem a dúvida, sempre confunde osteoporose, artrose e artrite. Tem diferença dessas doenças? A osteoartrite, ela já pressupõe inflamação. Então, principalmente nas articulações, geralmente articulações de mãos, de joelhos. E o paciente pode ter dor nessas localizações. E, de fato, os pacientes também podem ter até um pouco de fraqueza, podem ter instabilidade nas articulações também. Osteoporose não tem uma relação direta com inflamação, tá? Não é uma doença direcionada com isso. Uma inflamação pode piorar a osteoporose,
mas ela não está diretamente ligada. A única alteração que a gente vai ter na osteoporose seria essa redução de massa óssea e a alteração da microarquitetura do osso. Tá? Seria basicamente isso. Temos aqui outra participação, outra pergunta. A pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte. Ela disse que há 2 anos ela precisou tomar suplementação de vitamina D. E ela fez isso durante 6 meses. Estava com a taxa estava muito baixa. Ela parou. É necessário tomar sempre nessa suplementação? Precisa voltar ao médico, né, para saber como é que está a taxa novamente. Né, precisa ter uma reavaliação para ver como é que teria os níveis sanguíneos de vitamina D, né, para a gente ver como é que estaria essa taxa, para saber se a gente vai precisar suplementar ou não. Tá? Depende da idade do paciente também, né? Os pacientes mais idosos a gente tende a manter essa suplementação. Tem aqui outra participação, outra pergunta, a pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte. Alguns médicos dizem, né, que não são a favor do uso do carbonato de cálcio, porque os estudos apontam que o uso do carbonato acarreta no entupimento das artérias. É por isso que prescrevem a vitamina D, e a vitamina D é o suficiente? O que os especialistas poderiam falar sobre isso? Houve alguns estudos que mostrou uma classificação de artéria em alguns pacientes que faziam uso do cálcio, né, a suplementação. Mas isso não é uma contraindicação para a gente suplementar os pacientes. A gente vai avaliar o paciente, se realmente ele precisar, com a dose certa, né? Eu acho que é importante isso, ter uma avaliação e a gente suplementar de acordo com o que aquele organismo realmente precisa. A gente não dá uma dose excessiva para a gente não ter problemas também. O cálcio, de fato, pode ter efeitos colaterais, ele pode dar constipação intestinal. Então, a gente realmente tem que dar, de fato, o que o organismo precisa. Em torno de 1.200 miligramas ao dia de cálcio. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber se o paciente recebe, né, o diagnóstico da osteopenia. Já começa o tratamento? Sim, né? Já está com uma patologia. A patologia já está instalada, está iniciando. Então, o ideal é que se comece a prevenir ou tratar. Como a gente colocou, pode acontecer fratura na osteopenia. E já é importante a gente tirar os fatores de risco, né, que a gente falou. Então, mudar o estilo de vida, começar a praticar atividade física, ter uma atenção especial para a dieta, uma dieta rica em cálcio, e mudar o estilo de vida, consumir menos álcool, abolir o tabagismo. E aí, nesses casos, a gente pode ter uma melhora dos valores. Vai ter uma melhora também fazendo outro exercício, né? A gente vai mostrar o outro objeto que está aqui à mesa. Explica pra gente. Então, esse acessório aqui também é outro acessório do Pilates. Esse, como a gente colocou no início, outro local de incidência é a fratura do punho, o rádio e a una, né? Que são os ossos que faz parte aqui do antebraço. E aqui é um acessório onde a gente tem 1 quilo aqui dentro, fácil de ser produzido, onde a gente tem um saquinho com 1 quilo dentro e uma madeirinha. Aqui tem um cordão, ele geralmente é feito em pé, eu estou sentado aqui, mas o paciente fica lá, busca ter o alinhamento postural e vai fazer uma mobilização da articulação do punho, descendo o saquinho até chegar no chão e depois trazendo ele de volta. Isso fortalece a musculatura da região do punho, o que contribui para um fortalecimento ósseo, evitando assim o agravo da doença ou reabilitando se ela já existir. Mais uma vez, eu pedi licença aqui aos nossos convidados. Vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Assunto do Dia. Até já! E a gente segue, vamos aprender mais sobre osteoporose e vamos responder a sua dúvida. Você que acessou o WhatsApp, deixou sua pergunta, fique atento que ela vai ser respondida a partir de agora. Temos aqui várias participações. Eli Claudino, ela que mora em Paulista, ela quer saber se é verdade ou é um mito. O café é um vilão da osteoporose? Mito ou verdade? De fato, o consumo excessivo da cafeína pode desencadear quadros de osteoporose, né? Mas geralmente os fatores de risco para desencadeamento de osteoporose, eles estão em conjunto. A gente geralmente tem vários fatores de risco que acabam aumentando e somando-se para causar osteoporose. Temos a pergunta que chegou por telefone do Valdir, ele que mora em Glória do Goitá, ele tem 37 anos, mas a dúvida dele é sobre a mãe. A mãe dele tem 65 anos e sofre com a osteoporose. Ele gostaria de orientações de atividades físicas que poderiam ajudar a mamãe dele nesse tratamento.
Então, sempre é bom ter um acompanhamento profissional, né? Mas ele pode fazer exercícios para fortalecimento dos membros inferiores, de levantar e sentar na cadeira, sempre com o apoio de alguém dando assistência, ou em pé, fazer o movimento de agachar. E aí buscar ter uma orientação antes, para saber o posicionamento correto dos pés, até o grau de amplitude que pode descer e pode subir. Tem outra pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas fala que a mãe procurou ontem, né, o médico e o especialista pediu para procurar um reumatologista. E esse reumatologista depois mandou ela procurar um endocrinologista. Aí a pessoa está confusa, queria saber o porquê, né, do reumatologista ter encaminhado a mãe dele para o endocrinologista. Ele fala que ela sente muitas dores, não está conseguindo nem andar direito e queria uma resposta porque está preocupado. Existem outras doenças ósseas também, fora a osteoporose, né, que os endocrinologistas podem cuidar dessas doenças. Então, possivelmente o reumatologista descartou causas reumatológicas, né, que poderia estar alterando, dando essa queixa de dor, e ele deve estar pensando em possibilidades realmente endocrinológicas que poderiam causar essa dor. Então, existem várias doenças, né, hiperparatireoidismo, que pode provocar osteoporose, que pode provocar inclusive dores por conta de fraturas, certo? Também pode acontecer. E outras doenças ósseas também, osteomalácia, tá? Que poderia sim provocar dores. Temos mais participações no nosso WhatsApp, a pessoa não se identificou, agora sim colocou o nome, Jane, que mora no Barro. Ela disse que tem artrose no joelho. Ela pode fazer alguma atividade física? Artrose no joelho também na coluna. Pode sim. Como foi dito antes, a artrite, a artrose, nessas doenças são doenças inflamatórias, mas o processo de reabilitação ela está ligado à prática de atividade física, sim. Uma caminhada para começar, ela pode fazer? Pode. Deve evitar exercícios de impacto em cima da articulação, de grande impacto, mas ela pode sim fazer a caminhada, fazer um acompanhamento médico, né, ver essa questão da medicação também e iniciar a fisioterapia. Ana Priscila está participando agora no nosso WhatsApp, ela é de 2 Unidos, a mãe dela tem 47 anos, ele está começando, né? Está no início da menopausa e sente muito calor e dores também de cabeça, às vezes ela sente um pouco fraca, tem, né, alguma vitamina que ela possa tomar. Aqui é só com a prescrição médica, né? Aí realmente uma avaliação de fato, para a gente ver do que se trataria isso aí. Mas é comum os pacientes que estão na menopausa terem esses sintomas, mas teria que ter uma avaliação para ver se realmente a gente teria alguns medicamentos específicos para essas situações. Temos agora outra pergunta que chegou por telefone. Josefa Maria de Beberibe tem 76 anos e quer saber os alimentos que possuem cálcio, além do leite, né, que a gente bem conhece. Quais alimentos que possuem cálcio? A gente falou no começo do programa, a gente reforça e quer saber se é verdade ou mito que os medicamentos atingem os rins. Aqui ela faz uma pergunta mais geral, doutor Levi. De fato, os medicamentos que ela pediu, que são ricos em cálcio, que a gente já falou no início, são os medicamentos derivados do leite, né? O leite, o derivado do leite, queijo, a gente também feijão, ovo e alguns vegetais, né? Brócolis, couve, são os alimentos que são um pouco mais ricos em cálcio. E em relação às medicações, as medicações que a gente usa para a osteoporose são de várias classes, então elas têm mecanismos muito diferentes de ação, certo? Então depende de qual medicamento específico que estaria falando. Mas muitos desses medicamentos, a gente tem restrições em pacientes que já têm doença renal crônica, que já tem o rim já não está funcionando adequadamente. Então, ou a gente evita alguns medicamentos, ou até reduz a dose, ou faz um acompanhamento mais detalhado nesses pacientes que não estão com o rim adequadamente funcionando. Temos aqui outra pergunta da Severina agora, ela quer saber se uma dor que ela tem lá no final da coluna pode ser osteoporose? Deve ser uma dor lombar, né? Na realidade, quando a gente fala em dor na coluna, pode ser vários fatores, né? Na realidade, ela precisaria passar por um processo de avaliação para identificar por um profissional médico e depois a avaliação fisioterapeuta para poder chegar a um diagnóstico, ver quais são os sintomas clínicos que apresenta. A dor é um sinal clínico, mas essa dor ela pode ser causada por vários fatores. Só falar assim, tem dor na coluna e é osteoporose, não fica muito fácil da gente poder fechar um diagnóstico. É muito inespecífico. Seria muito inespecífico. E como a gente falou, a osteoporose ela não dá sintomas, né, diretamente. Ela é assintomática. Se a gente tiver dor associada à osteoporose, seria por uma questão de fratura, certo? E isso que a gente teria que estar avaliando nessa paciente. Se ela tem essa dor associada a uma possível fratura.
tá? Isso é o que a gente avalia, certo? E a gente também pode dar o diagnóstico de osteoporose de duas formas. Ou a gente faz um exame que seria a densitometria e dependendo dos valores a gente vai considerar o paciente com osteoporose, ou se o paciente teve de repente uma queda e teve uma fratura, então ele teve um trauma de baixa energia e já teve uma fratura. A gente já pode considerar isso como osteoporose. Maria Francisca também ligou pra gente, é de Camaragibe, tem 60 anos e disse que ela sente dores no fêmur. Gostaria de saber se pode ser considerado aí uma fratura já e se posso caminhar. Será que essa dor já é sinal de uma fratura ali no fêmur? Pode acontecer uma fratura, ela tem 60 anos e se pode caminhar? Ela quer saber. É uma pergunta bem ampla, né? Pode, de fato, tem que realmente ter uma avaliação para a gente saber de que se tratar essa dor aí nessa região do fêmur que ela falou. Pode ser uma fratura, pode ser também a possibilidade também, mas existe possibilidade de outras doenças que podem provocar dor nessa região. Tá? Mas se tivesse acontecido essa fratura, será que ela estaria andando, doutor? Aí no fêmur é complicado, né? Seria muito difícil a paciente ter essa capacidade de andar, ainda deambular com uma fratura. Não é uma coisa que a gente esperaria. Tá? Porque realmente seria uma dor muito importante. Se for osteoporose, tem o risco de ter a fratura no fêmur? Vai ter sempre. O risco maior de ter fraturas. Tem aqui outra participação, a Rosineide, que mora em Condado, ela diz que tem osteoporose na lombar e não toma nenhuma medicação. Ela queria saber o que deve fazer. Ela sente muita dor, né, do lado esquerdo do quadril, perto do fêmur. Ela precisa de uma avaliação, mas se ela já tem um diagnóstico de osteoporose, ela realmente precisa de tratamento. Né? A gente precisa de acompanhar essa paciente e iniciar as medidas não farmacológicas, né, de atividade física, dependendo da avaliação. Atividade física, a suplementação dietética também e o tratamento medicamentoso. Né? Eu acho que ela precisa de um acompanhamento médico para iniciar esse tratamento o mais breve possível. Por falar em medicamento, o Vicente Luiz, que mora no bairro da Boa Vista, ele quer saber se o bisfosfonato, doutor, é prejudicial à saúde? Os bisfosfonados, eles é uma classe de medicamento, tá, que a gente usa para o tratamento da osteoporose. Então aí dentro dessa classe a gente tem o alendronato, que é um dos mais usados, ibandronato, risendronato, tá? Tem o ácido zoledrônico também, que fazem parte dessa classe. Eles fazem mal, depende do paciente. Como efeito colateral, sim, eles podem fazer. Mas não é o habitual a gente deixar de usar esses medicamentos no paciente. São poucos os pacientes que não podem usar esses medicamentos. Inclusive, ele é uma classe de medicamentos que a gente mais usa nos pacientes, no tratamento. O custo dele não é tão caro, né? Principalmente o alendronato. A gente tem custos aí em torno de R$10 ao mês a R$15. Então, não é um custo tão alto também com ele. Então, a gente usa bastante. É um preço bastante acessível. Tá? Agora, o que a gente se preocupa bastante com esses pacientes é quando está usando esses medicamentos e os pacientes podem desenvolver um quadro de esofagite. Então, existem algumas dicas para os medicamentos orais, né, que esses medicamentos eles são usados de forma oral, né, tirando o ácido zoledrônico que a gente usa venoso, o resto é oral. A gente se preocupa bastante com esofagite. Então, a gente recomenda que esses pacientes fiquem pelo menos aí 1 hora depois que tomar esse medicamento sem deitar, né, e a gente tome bastante líquido, pelo menos 1 copo de água, para a gente reduzir o risco de esofagite, que seria uma situação bastante grave. Vou pedir licença pela última vez aqui aos convidados. No começo do programa, a gente fez a nossa pergunta, a enquete do dia. Vamos ver o resultado? Olha só. Hoje a pergunta foi a seguinte: você possui uma dieta equilibrada para prevenir a osteoporose? Das pessoas que ligaram para a gente e participaram, 57% disseram que sim, que tem essa preocupação com a alimentação para prevenir a osteoporose. 43% disseram que não ou que ainda não, que a gente viu que é muito importante ter essa preocupação com a dieta também. Reta final do programa, para agradecer aqui aos nossos convidados, foi um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia, Dr. Levi Petrus, geriatra, preceptor de geriatria e clínica médica do IMIP e também preceptor de geriatria da Uninasal. Muito obrigado, último recado. Fique à vontade, doutor. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite de estar hoje aqui falando sobre a osteoporose, né, que é um tema bastante relevante para a gente como geriatra. E eu queria dizer para os nossos ouvintes
que devem sim se preocupar com essa doença e começar as medidas preventivas o mais breve possível. Então, ter hábitos de vida saudáveis. Então, a ingesta de alimentos equilibrados, rico em cálcio, a gente ter uma suplementação de vitamina D, a prática de atividade física e evitar hábitos de vida que não são saudáveis, como a ingesta excessiva de álcool e o consumo de tabagismo, né? Mais uma vez, muito obrigado, doutor Levi. Também queria agradecer ao Silvano Cavalcante, fisioterapeuta, especialista em acupuntura, com formação nacional e internacional do método Pilates, RPG. Muito obrigado também, Silvano. Considerações finais, fique à vontade. Obrigado, Valdson. Obrigado, doutor Levi, aqui. Agradeço aí o programa Assunto do Dia pelo convite. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Convido a você que está em casa, que assistiu o nosso programa, a sair do sedentarismo, né? Não evite que a doença chegue até você. Você pode trabalhar de forma preventiva. E para quem tem ela, vamos procurar o profissional, vamos cuidar da saúde e seguir em frente. Então, mais uma vez, obrigado, um grande abraço para minha família e a todos aqueles que estão nos assistindo. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa e também a gente encerra homenageando mais uma vez as cidades irmãs, Recife e Olinda. Recife, pelos 482 anos e Olinda, 484 anos. Parabéns às cidades irmãs e a gente encerra com um vídeo muito especial para vocês que estão em casa. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá! Recife de lutas, Olinda de conquistas, Recife de tradições, Olinda de culturas, Recife de um povo trabalhador, Olinda de gente alegre, Recife das planícies, rios, praias, Olinda dos morros, dos altos e baixos, dos quebra-mares, cidades irmãs, que se confundem e se entrelaçam em história e em progresso. 12 de março, aniversário de Recife, 482 anos. E Olinda, 484 anos. Cartões postais de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. A alegria e orgulho é de todos nós. A Rede Brasil faz parte desta história.